Olá, sejam muito bem-vindos ao Segundas de Sadhana. Eu sou Cintia Natoli, sou fisioterapeuta integrativa e o meu intuito é ajudar as pessoas a entenderem os sinais do corpo, a entenderem a saúde integrativa, corpo, mente, espírito, como partes importantes na nossa vida, para que a gente tenha de fato saúde, bem-estar e qualidade de vida. Tá? Então hoje a gente vai falar sobre um tema que faz muita gente sofrer em silêncio ou até se queixar, não necessariamente em silêncio, mas que traz sofrimento para milhões de pessoas no mundo inteiro. E o mais complicado são as informações distorcidas, as fake news a respeito desse tema, que são as artroses, né? Então, só para a gente reforçar, toda segunda-feira às 17h30 tem conteúdo novo aqui no canal ou um replay e você vai poder aprender vários assuntos que envolvam saúde integral. A ideia é a gente construir saúde com mais consciência, com participação ativa, um estilo de vida que seja compatível com a saúde e não destruidor. Né? Então a gente precisa ter mais responsabilidade com as nossas escolhas. E esse é o objetivo do Segundas de Sadhana. E vamos falar sobre artrose, causas, prevenção, o que realmente funciona, as fake news. Vamos quebrar aqui alguns tabus com relação a isso. E eu quero começar já fazendo uma provocação aqui, que muita gente fala: ah, mas é da velhice, é da idade. Isso é uma coisa que me incomoda bastante, né? Associar disfunções, problemas, dor, sofrimento à idade. Nós sabemos que o envelhecimento ele vai trazer modificações, vai trazer alterações, mas não necessariamente sofrimento. São coisas completamente diferentes. E é isso que eu quero que você entenda e saia dessa aula aqui, desse encontro, já mais consciente sobre isso, tá? Não normalize as coisas acreditando que isso é normal da idade. Não é. Então, já aqui eu trago a primeira provocação, a primeira fake news, a primeira coisa que eu escuto muito no consultório, quando as pessoas falam comigo: ai, doutora, é normal, é da idade. Ah, eu tenho artrose, o médico falou isso, isso e aquilo. Ah, não tem jeito. Ah, é cirúrgico. Ah, pipipi. Ah, popopó. Gente, não normalize, tá? Muita gente acredita que a artrose é sentença, acabou, não tem mais jeito, gastou, não tem o que fazer. A gente precisa começar a entender que o corpo ele é dinâmico. Enquanto você está vivo, sempre existe algo a ser feito, tá? E eu acho que eu aprendi isso de uma forma muito poderosa na minha residência na Santa Casa, quando eu estive em cuidados paliativos. Eu estava diante de pessoas que estavam realmente muito próximas ao momento da morte, à finitude da vida, e mesmo assim nós sempre tínhamos algo a fazer com aquela pessoa, pensando no bem-estar, na dignidade daquela pessoa. Então, enquanto houver vida, existe algo a ser feito. A gente tem que buscar dignidade, bem-estar e conforto para as pessoas. E isso inclui o nosso autocuidado, inclui nós buscarmos conforto, nós buscarmos estratégias para que nós tenhamos um envelhecimento sem tanto sofrimento, sem tanto desgaste, sem tanto problema, certo? Porque problema faz parte da vida, não tem a ver com a idade. Desde criança nós temos problemas e vamos ter ao longo da vida, mas alguns as pessoas associam à idade e isso a gente precisa de fato modificar, tá? Então vamos entender primeiro o que é artrose. A artrose ou a osteoartrite, muita gente fala artrite, né? A artrose ela envolve um processo degenerativo. Então, sim, existe um desgaste, existe uma perda. É um processo que ele é inflamatório e ele pode ou não estar numa fase aguda. Ou seja, quando a inflamação está agudizada, quando ela está ativa, você sente muita dor e, de fato, chega a ser incapacitante em algumas situações. Agora, nem sempre a inflamação vai estar ativa. Nós podemos ter uma inflamação crônica que não está agudizada, ou seja, ela chega a incomodar, mas ela não fica naquela pilha, sabe? Aquela coisa que dói, que limita, que atrapalha de forma tão intensa. E ela acomete, de fato, as articulações do corpo humano. Então, ela vai poder envolver cartilagem, a própria articulação, a membrana articular, ela pode envolver ligamentos, a questão da musculatura ao redor, a parte metabólica. Existem várias situações que levam ao desenvolvimento da artrose. E isso também é importante que você saiba. Por isso, não é só uma questão
de envelhecimento. Tem pessoas jovens já com desenvolvimento de artroses. Por quê? Nós temos hoje uma juventude que está com uma alimentação desregrada, está com um estresse elevado, muitas vezes sedentários. Então, tudo isso vai desencadear problemas no nosso corpo. Eu sempre falo, é uma máquina que precisa de manutenção. E é uma manutenção exata, não tem como você ficar criando. Não, é aquilo e pronto. Ela precisa do básico e nós temos que entregar o básico para ela, tá? Então não é só desgaste. Ah, é o tempo, desgaste. Não, não é só isso, tá? Eu lembro de uma senhora que ela deu aula de yoga até os 102 anos de idade. Então, com 102 anos, a pessoa ainda estar ativa dando aula de movimento, o que ela fez de diferente? Então, se uma pessoa pode, todas podem, mas nem todas estão dispostas a fazer o que é preciso para alcançar uma longevidade de forma ativa, tá? Viver mais não quer dizer que você vai ter qualidade de vida. Então, a gente precisa pensar, eu quero viver mais, mas como? De que forma? Acamado? Com dor? Sofrendo? Limitado? Dando trabalho? Me sentindo um peso? Porque eu via muitos idosos, eu sempre trabalhei minha área de residência, foi a geriatria, foi a geronto, foi o envelhecimento, e eu vejo idosos que temem muito se tornarem pesos para a família, outros que já se sentem assim. Então a gente precisa pensar como é que vai ser o nosso amanhã. O que eu vou gerar para as pessoas à minha volta e o que eu vou sentir, porque essa consequência recai sobre nós mesmos. Então, quando a gente fala de artrose, a gente sabe que existem 3 fatores principais. Uma inflamação de baixo grau, que hoje as pessoas estão bastante inflamadas, né, de forma sistêmica, digamos assim, uma alteração mecânica, então a gente tem toda uma estrutura, como eu falei, de uma máquina, de uma engenharia, de uma engrenagem que precisa estar bem articulada, bem organizada, para que haja um livre fluxo ali dos fluidos e uma nutrição daquela articulação. E a parte metabólica, então nós temos toda uma questão hormonal, bioquímica, nós temos várias funções internas metabólicas que interferem diretamente nas estruturas de cartilagem, articulação, mobilidade, musculatura, elas estão sempre interligadas. E como eu digo, o corpo ele é uma unidade, não dá para você pensar em partes isoladas, porque uma sempre vai interferir na outra, seja de forma positiva ou negativa. Então nós temos que cuidar do nosso corpo de maneira integral, tá? Então, onde que mais acontece? Onde que mais tem artrose? Joelho é muito comum, né? Quadril, coluna, mãos, ombros, algumas têm deformidade, outras não, dependendo do grau dessa artrose, mas a gente pode também ter em outras regiões, essas são as mais comuns. E quais são os sinais de um corpo com artrose, de uma articulação afetada pela artrose? E quais são os sinais que nós temos quando nós temos artrose? Nós temos dor durante o movimento, nós temos uma rigidez, que ela é ainda mais intensa quando a gente fica muito tempo parado, estalos, sensações de travamento, perda de mobilidade, muita gente relata dificuldade para subir escada, dor, né, eu acordei muito rígido, eu acordei com muita dor, então você percebe que diante de pouco movimento, aquela dor ela piora. E outro ponto importante é que muita gente fala dos exames de imagem. Então é muito comum, natural, que se peça ali raio-x, ressonância, tomografia, enfim, e aí ali é identificado o nível da artrose, o grau, você consegue ver a imagem. Só que eu, como fisioterapeuta e osteopata, eu sempre falo que o exame ele é um complemento. Então a gente não pode se apegar a exames de imagem. Por quê? Muitas vezes a pessoa nem tem sinais clínicos, ela nem tem uma queixa tão intensa. Aí ela vai no profissional, ela tem um diagnóstico, ela sai de lá de muleta, basicamente. Sendo que ela falou, até agora estava andando normal, fazendo tudo. Aí teve um diagnóstico porque saiu uma alteração na imagem, pronto, amanhã tá mancando, amanhã tá levantando, se apoiando nos braços. Gente, a gente precisa entender que os exames de imagem, eles não são sentenças também. Muitas vezes o que aparece na imagem nem está atrelado à dor que o paciente tem. Isso acontece muito no meu consultório, não é pouco, é muito. O paciente chega com aquele monte de exame, que é o que menos importa para mim. Por quê? Porque nós,
profissionais da saúde, temos que olhar para a clínica. A gente tem que pôr a mão no paciente, a gente tem que fazer testes, a gente tem que avaliar e ver o que está sendo manifestado. Uma avaliação postural, estática, dinâmica, solicitar movimentos, conversar com o paciente, escutar o que ele fala. O corpo, por si só, vai nos dizer o que ele tem. Imagina você tá no meio do mato, você cuida como das pessoas se você não tem o equipamento? A gente tem recursos que a gente pode sim olhar para o corpo, sentir o corpo, ouvir a pessoa e saber o que esse corpo está precisando. Então a gente precisa retomar a medicina, a saúde, a fisioterapia da maneira convencional, a maneira que mais funciona, que é o contato físico. Isso nenhuma inteligência artificial no mundo vai fazer. É você realmente estar ali em contato com esse corpo. A palpação, o sentir tecidos, mobilizar, perceber onde estão as restrições. Isso são coisas que somente um profissional consegue fazer pondo a mão nesse paciente. Então, não se apeguem a exames de imagem. Eu já tive paciente que falou, o médico falou que eu tenho uma artrose severa nos joelhos. Eu fui olhar a imagem, primeiro que a imagem nem estava assim. Eu achei o joelho maravilhoso. A pessoa já estava se apoiando para levantar, querendo poupar os joelhos. Consequência, enfraquecimento dos membros inferiores, o que vai agravar ainda mais essa artrose, o que vai agravar ainda mais o quadro, e não só nos joelhos, mas também quadris, digestão, todo o processo que envolve movimento, porque como eu falei, o corpo ele depende do movimento para se manter estável. Se eu dou menos movimento, eu faço o que com esse corpo? Eu reduzo todas as atividades dele. Então entendam, cuidado em ficar apegado a diagnóstico por imagem, tá? Sempre procurem um profissional de movimento, um osteopata, um fisioterapeuta especializado, né? Porque tem muito fisioterapeuta meia boca por aí também, que faz só o básico. Não, procurem profissionais que vão te avaliar, te virar de ponta cabeça, mas não ficar apegado nos exames, tudo bem? O seu corpo vai te falar. O que você sente é mais importante. E a gente precisa trabalhar isso de forma intensa, tá? Então, tem gente que tem um exame horrível, mas não tem tanto sintoma. E tem gente que tem um exame até que bonitinho e morre de dor. Percebe? Então, não é só isso. Existem vários outros fatores. Tem fator emocional envolvido, tem estilo de vida envolvido, tem metabolismo, lembra que eu falei no começo? Então, tudo isso a gente precisa modular e organizar. Então, a gente tem um sistema nervoso que muitas vezes está desregulado, isso pode intensificar a percepção de dor. Entende? Então, a pessoa às vezes está mais deprimida, está mais estressada, está com cortisol mais elevado, está com sono irregular. Esse sistema nervoso ele vai estar diferente. Tem gente que fala, a minha dor piora quando eu fico estressado. Claro! Sistema nervoso é o regulador de todas as coisas. Se eu tenho uma alteração no meu sistema nervoso, automaticamente o meu corpo vai responder a isso de diversas formas, tá? Então, eu tenho a questão da inflamação, que pela alimentação é o principal, né, causador das inflamações, além de estresse, sono, enfim, né, ausência dos movimentos, uma sensibilização central, então é um cérebro que muitas vezes ele é mais sensível à dor, o que pode acontecer, então às vezes o que dói muito para mim, para você não é nada, e vice-versa. Então, a percepção de dor é algo muito particular, que não está totalmente atrelado a um diagnóstico. Tanto que tem pessoas que sentem muita dor e não têm um diagnóstico. Não encontram a causa. E aí você fala, o que está acontecendo? Entende? Então, a dor é um sistema paralelo, ela é subjetiva, mas ela é tratável, ela é modulável, e é isso que a gente precisa entender. Tá? Então, não existe um único motivo. Como eu sempre falo, saúde sempre é multifatorial. E alguns fatores, idade, porque a idade ela é um fator, mas ela não é a causa. Entendam a diferença. É um fator, mas não a causa. A idade vai gerar, de fato, reduções, algumas perdas, mas que não necessariamente estarão associadas a uma patologia, a uma doença. Entende? É fisiológico. Então, eu posso ter um desgaste fisiológico, que faz parte do envelhecimento, como eu posso ter um desgaste patológico, que é uma doença de fato, tá? Que poderia ter sido gerenciada, poderia ter sido minimizada com alguns cuidados. Eu tenho a parte genética,
que, de novo, genética não é sentença, hoje nós temos a epigenética, então nós temos tendências, mas não quer dizer que é sentença. Eu posso ativar ou não aquela tendência do meu corpo, porque eu posso tender a, não quer dizer que eu vá fazer. Então, se eu tenho um estilo de vida que evita, né, reduz a propensão para aquilo, eu estou contribuindo para não acontecer. Então, hoje nós temos a ciência comprovando essa estrutura, tá? Então, não adianta falar, é genético. Tá, e qual foi a sua parte nisso? Qual foi a sua participação no desenvolvimento desse processo? Percebe? Então nós temos o sedentarismo, que é uma das partes mais graves, porque como eu falei lá atrás, nós temos uma estrutura biomecânica e essa musculatura, essa articulação, essa circulação, ela precisa estar bem ativada, bem organizada. Então quem vai estruturar, quem vai manter essa articulação protegida? Os músculos. Se eu não tenho musculatura, como que eu vou poder proteger essa articulação? Como que eu vou poder evitar cargas excessivas? Se eu não tenho musculatura para trabalhar, tudo cai em cima da articulação. Então a musculatura ela é essencial nesse processo. Ganho de massa magra, excesso de peso, sobrecarga. A gente precisa gerenciar o nosso peso, não por estética apenas. A gente se sente mais bonito, a gente se sente melhor, mas existe uma questão de saúde, a gente não pode romantizar o sobrepeso. Tá? A gente tem uma questão de metabolismo, como eu falei, a privação do sono, o estresse elevado. Então, o músculo fraco, ele vai sobrecarregar a articulação. Então, ponham isso na mente. Isso muda tudo. O fato de você treinar, né, independente do esporte, mas lembrando, eu sempre vou falar isso, existem vários tipos, modalidades esportivas, mas quando a gente está falando especificamente de artroses, de ganho de massa, de estruturas específicas, algumas modalidades vão ser mais eficientes do que outras, e cada quadro clínico vai exigir um tipo de modalidade, um tipo de exercício. Então aqui eu não vou falar para você, faça isso, faça aquilo, porque eu não sei qual é o seu quadro, eu não sei qual é a sua condição clínica, mas, por exemplo, natação, musculação são maravilhosos. São maravilhosos. Hidroginásticas também, a gente consegue ter um ganho de massa considerável quando a gente tem um professor que trabalha de fato de uma maneira intensa ali e não só levinha para mobilidade, tá? Mas treinamentos como estes são de fato completos e trazem muito ganho, tá? Funcional, se for bem direcionado. Porque eu tenho que pensar que não é só ficar fazendo caminhada, né? Subir meia dúzia de degraus e acho que estou fazendo exercício. Não, gente, eu tô falando de ganhar músculo. E aí tem gente que acha que porque vai pôr peso vai ficar forte. Antes fosse. Se fosse assim, não tinha jovem morrendo tomando anabolizante. Não é fácil crescer musculatura, gente. Não é do dia pra noite. Tem gente que treina 10 anos e ainda tá mirrado. Então, o treino, ele depende de uma boa alimentação, de sono para recuperação, ele depende de carga, ele precisa ter carga, senão não adianta. A gente, como eu falei, existem modalidades, a caminhada, ela tem os seus benefícios, mas você vai falar que você vai ganhar massa magra e vai ganhar hipertrofia fazendo caminhada? Não vai, a não ser que você faça em subida, com escada no caminho, com um pezinho no pé, percebe? Então, são coisas que a gente precisa ter bom senso. E de preferência um profissional para estruturar o seu treinamento terapêutico. E lembrando, pessoas que têm patologia, elas devem buscar fisioterapeutas. Pessoas que buscam condicionamento devem buscar educadores físicos. Vou deixar isso muito claro aqui, porque hoje existe uma invasão das profissões. São áreas distintas, a estrutura da formação é distinta, totalmente diferente uma da outra. Então, a gente precisa ter essa diferenciação. Então, eu tenho a parte terapêutica, saí da fase clínica, tive alta clínica, eu vou para educação física, eu vou para um educador físico, eu vou para um personal. Não tenho dependência clínica, não tenho limitações clínicas, vou para o personal. Ou, melhor dos mundos, quando o fisioterapeuta e o personal atuam juntos. Esse é o melhor dos mundos, porque um não tem o conhecimento que o outro tem. Se você tem uma limitação física, procure um fisioterapeuta. Eu tenho condição de ter personal fisioterapeuta. Maravilhoso, melhor dos mundos. O físio vai colocar a parte clínica, as limitações, as restrições, o que pode e o que não pode, e o personal de forma única e
assim, maravilhosa, vai montar um treino que vai ser seguro para você. Porque tem a visão clínica, tem o laudo, tem toda a estruturação que o fisioterapeuta descreveu e o profissional de educação física, ele vai fazer um treino maravilhoso para a gente alcançar o resultado que a gente quer. Percebe? Então é muito bacana quando a gente trabalha de forma integrativa, com multidisciplinaridade, entendendo que cada profissional ele tem o seu know-how para te ajudar, principalmente com relação às artroses. Tá? Então, na medicina chinesa, quando a gente fala de artrose, a gente está falando de problemas crônicos e a gente tem uma síndrome que a gente chama de síndrome Bi. Essa síndrome é uma síndrome que ela gera uma obstrução do fluxo de energia, de sangue. Então, não tem passagem adequada naquela estrutura. E o que nutre os tecidos são os fluidos. Se esse fluido não passa por aquela estrutura, não tem como nutrir. Isso não é só pela medicina chinesa, isso é fisiologia básica. Então, o sangue é a estrutura que nutre, nós temos também o sistema linfático, todos os fluidos do corpo, eles têm as suas funções e eles precisam atravessar todo o nosso organismo de maneira fluida. E muitas vezes isso não acontece, seja por uma questão muscular, seja por uma falta de movimento que não gera estímulo, seja por um bloqueio energético dentro da medicina chinesa, e isso envolve, dentro da medicina chinesa, fatores como frio, umidade, vento, que são termos que a gente usa dentro da medicina chinesa. Então, a gente tem essas estagnações, esses aspectos podem gerar estagnação. Então, a gente tem uma deficiência energética, e aí por isso que algumas pessoas melhoram no calor, pioram no frio, né? Então, tem gente que fala assim, nossa, quando esfria eu fico com muita dor. Quando põe calor, melhora. E tem gente que é o inverso, porque são patologias de origens diferentes. E por isso que a gente precisa investigar, para ver qual é a origem da sua, para tratar da melhor forma. Então, a rigidez acontece e isso mostra que é uma estagnação, falta fluidez. E é isso que a gente tenta restaurar muitas vezes através da fisioterapia, da osteopatia, da acupuntura, tá? Já na visão do Ayurveda, que é a medicina indiana, a gente fala do Vata. Então, o excesso de Vata, ele pode gerar ressecamento, rigidez, instabilidade. E a gente fala de Ama. Ama são toxinas. Essas toxinas que não são bem metabolizadas, que não são bem processadas, elas começam a contribuir no surgimento de processos inflamatórios. E como eu falei no começo, a artrose, ela tem uma estrutura inflamatória. Então, modular as inflamações, sem dúvida, vai reduzir a dor, o desconforto e contribuir no tratamento, tá? Então, um dos maiores erros, dos maiores mesmo, assim, que acontece muito, restrição de movimento. A recomendação do profissional é não me mexer, repouso. Ou evitar agachar, evitar pegar peso, evitar A, B e C. Aí essas restrições a gente quer pular da janela quando chega no consultório. Hoje, graças a Deus, tá melhor. Antigamente as pessoas chegavam colocando alguns profissionais lá em cima, né? E desmerecia o fisioterapeuta. Falava, não, mas o médico falou que eu não posso. Hoje não é mais assim. Hoje, graças a Deus, as pessoas chegam e confiam naquilo que o profissional fala. Pelo menos comigo é assim, graças a Deus. Eu falo, esquece isso aí, vamos tratar. Entendeu? Já tive paciente de pós-cirúrgico que o médico proibiu uma série de coisas e eu entendo o papel do médico, porque as pessoas, elas não têm bom senso. Se o médico fala assim, olha, você pode, mas você tem que tomar cuidado. A pessoa não vai ter o bom senso do cuidado, da medida. Então, na dúvida, proíbe. Entende? Então, isso a gente tem que entender. O médico, ele não vai conseguir te acompanhar. Então, na dúvida, ele proíbe para que você não piore. Mas quando você vai na fisioterapia, que você vai ter um acompanhamento, você vai ser orientado nas proporções devidas, você vai ser acompanhado e é importante que você escute o profissional. E que você siga as instruções, porque muita gente fica com medo e isso acontece, mas o nosso trabalho é também gerenciar esses medos, gerenciar essas inseguranças, mas a pessoa precisa estar aberta ao tratamento e aderir ao tratamento. Só queixa, só reclamação, só mimimi, não adianta, você não vai melhorar. Então, se você é o tipo de pessoa que fica, ai mais, desculpa, você vai continuar com dor e a tendência é piorar. Agora, não, eu quero melhorar, eu quero ficar bem, então faça o que precisa ser feito, pare de dar desculpas e escute um profissional, porque hoje as pessoas se sentem capazes de falar sobre as coisas porque tem internet.
E eu repito, a gente não estuda 10 anos um assunto para alguém vir e falar que leu na internet A, B ou C. Seria muito fácil, não precisaria nem ter me formado, né? Então, a gente desenvolve um raciocínio clínico muito apurado. Então, quando a gente fala que uma determinada coisa é importante, é porque é. Nós não somos deuses da verdade, a gente não vai estar certo o tempo todo, mas é o nosso trabalho. Então, se você buscou ajuda, você precisa entender que é importante ouvir o profissional, não competir com ele. Entende? Ah, você tem suas crenças de que isso não funciona. Ok, então se vira sozinho. Não procure um profissional. Agora não, eu estou disponível para ouvir e aplicar. Porque uma coisa é você aplicar e não funcionar. Aí você sabe que quem errou foi o profissional. Agora, o conflito constante com o profissional, a não adesão ao tratamento, não faz sentido. Você vai gastar dinheiro, você vai gastar tempo e não vai ter resultado. Entende? Então, se você tem um profissional que está cuidando de você, esteja aberto para ouvir e seguir as instruções, porque dá para tratar, gente. A artrose dá para tratar. Eu tive uma paciente exemplar, uma querida na Santa Casa, quando eu estava na ortopedia da Santa Casa. Era pré e pós-cirúrgico, né, de ortopedia. E ela chegou, ela andava com as pernas totalmente esticadas e com muletas, né, as canadenses, aquelas que pegam no cotovelo. E ela andava com as pernas rígidas para fora, assim, sabe, esticadas para o lado e para o outro, assim. E eu olhei para ela e eu falei assim, meu Deus, eu acho que ela já nem dobra mais o joelho, vou ter que pensar muito em que tipo de atividade eu vou fazer com ela. Aí eu falei, vamos fazer avaliação. Aí ela sentou. Quando ela sentou, eu falei, ué, você dobra o joelho? Aí ela, dobro. Eu falei, por que você tá andando com a perna esticada desse jeito? Ah, é pra não doer. Eu falei, então a gente vai começar reaprendendo a andar. E a gente começou a fazer treino de marcha. Tinham vezes que a gente só treinava marcha. Eu tive que ir aos poucos com ela, mas nós tínhamos apenas 10 sessões, 2 vezes por semana. E a gente atendia lá de 4 a 5 pacientes por vez. Então eu não estava direto ali com ela, prestem atenção, eu não estava ali direto com ela. Eu dava um movimento, ela fazia, eu ia rodando, passando com os outros, ia fazendo. Nós fizemos 10 sessões. E aí a gente podia renovar mais 10 sessões para os pacientes que tinham bastante empenho e que realmente precisassem. E aí eu fiz questão, porque ela era muito disciplinada. Quando ela chegava com a fase aguda, com uma dor mais intensa, eu usava os equipamentos, os recursos terapêuticos, no caso a eletroterapia ou a fototerapia, e íamos para o exercício. Gente, ela tirou a muleta, ela passou a andar normalmente. E o dia mais emocionante para mim foi o dia que ela chegou e falou assim, eu quero te mostrar uma coisa. Falei, pode mostrar. Ela falou, depois de anos, eu pude pegar o meu neto no colo e eu fui num touro mecânico. Gente, ela sentia dores absurdas. Só que quando eu dava os exercícios para ela, mesmo doendo, porque o caso dela tinha deformidade, inchaço extremo, o caso dela era cirúrgico, tá? E olha o avanço que ela teve. Ela passou a ter uma condição de vida muito melhor, mas ela teve disciplina e paciência para passar pelo processo. Ela falou, falei, tá doendo? Tá, mas dá para aguentar. E aí a gente ia modulando essa dor, porque não é qualquer dor que é positiva no exercício, por isso que ter o profissional do lado é importante. Ó, se doer até tanto, continua, se passar disso, vamos parar. E a gente ia gerenciando isso. Foram 20 sessões, 2 vezes na semana, e essa mulher estava andando sem a muleta, numa postura melhor, curtindo a família, com menos dor, podendo ir num touro mecânico, que exige força ali das pernas para se segurar naquela máquina. Então, olha isso. A pessoa tem que querer participar do processo, ela tem que querer melhorar, ela já vive com dor. Então, ela precisa estar disposta ao tratamento, que pode ser doloroso, sim, no começo, mas depois vai trazer benefício. E ela estava disponível para esse processo, tá? Então, prestem atenção. Nada é mais importante do que um bom raciocínio clínico e uma boa indicação. Tem pessoas que eu trato à distância. Eu trato no online. Eu oriento e a pessoa faz e a pessoa melhora. Muitas vezes os meus tratamentos no consultório, eles são curtos, porque a pessoa vem 3, 4, 5 vezes, às vezes com espaçamentos quinzenais, mas ela está fazendo as coisas em casa, por isso funciona. Com boa indicação, estratégia
e a disciplina do paciente, não tem outro caminho que não seja a melhora. Entende? Então, a gente precisa entender que tem tratamento, tem como evitar a progressão, tem como evitar o aparecimento do problema, o surgimento da patologia. Então, seja para prevenir, ou para tratar, ou para estabilizar, a gente tem recurso. Existe. Estou falando que existe porque existe. E aí a gente precisa entender que a participação ativa, a disciplina e o querer melhorar são essenciais. E aí, quando a gente tem artrose e a gente não cuida, a gente começa a reduzir a mobilidade, o que vai trazer vários outros problemas como consequência, tá? Não é só a artrose, até a digestão muda, o humor muda, o sono muda. Então, é uma cascata de problemas. Quanto menos movimento eu tenho, mais problemas eu vou ter, de forma sistêmica, tá? A artrose, sem dúvida, piora, mas o resto piora também. Perda de força, porque se eu não tô trabalhando força, eu perco aquilo que eu não uso, eu perco, o corpo é assim, eu perco estabilidade, ou seja, eu não tenho mais um corpo estável, eu aumento o meu risco de queda, meu equilíbrio começa a ficar prejudicado, tá? E a dor que aumenta, né? Aí você começa a depender de medicamento, de remédio, você começa a ficar mais irritado ou mais deprimido, porque a dor constante gera alterações emocionais profundas, tá? E a gente começa a entrar num ciclo extremamente perigoso e progressivo. Então não vale a pena você ficar ali só, né, esperando que caia do céu sem fazer a sua parte. Então, segundo as diretrizes, né, do Colégio Americano de Reumatologia, as evidências hoje envolvem fortalecimento muscular, exercício físico terapêutico individualizado, controle de peso, educação em dor, sono adequado, manejo inflamatório e movimento regular. Então percebe, é clínico. É clínico. Não adianta você querer ir para uma academia aleatória e sair fazendo exercício só. Não, existe todo um manejo clínico. Depois que passar essa fase clínica, aí sim é alta para você ir para academia e seguir cuidando. Porque é um cuidado até o fim de vida. É um cuidado para toda a vida. Não é uma coisa que você vai fazer e vai parar, percebe? A parte clínica a gente trata, mas depois você tem alta. Mas o cuidado, o autocuidado, ele continua para o resto da vida. Então, o principal tratamento é o movimento e o manejo das inflamações, tá? Então, músculo protege a articulação, mas para que eu possa construir músculo, eu tenho não só o movimento, mas eu preciso de um metabolismo organizado para a construção dessa massa muscular, tá? Então, fortalecer a musculatura, principalmente os maiores grupos musculares que trazem mais estrutura, controlar a inflamação, alimentação limpa, comida de verdade, o sono adequado, cuidar do peso corporal, não só por estética, mas por conta dessa sobrecarga articular que existe, tá? Regulação do estresse, então o cortisol, ele quando de forma crônica tá sempre elevado, ele vai impactar em processos inflamatórios, ele vai alterar todo o sistema, ele vai aumentar a dor, ele vai aumentar os problemas. A gente tem um outro fator também metabólico, que é o ácido úrico. Muitas pessoas têm ácido úrico elevado por questão de alimentação e principalmente por não beberem água o suficiente. Água, gente, é remédio. Ah, eu não consigo. Ah, então vai tomar remédio mesmo, medicamento farmacológico, fica dependente disso. As pessoas precisam começar a entender que comida e água é remédio. Remédio natural, não é fonte de prazer. Não é querer ou não querer. Precisa fazer. Agora, não quer fazer, tá tudo bem, mas a consequência chega, o preço vai vir, a conta vai chegar. E é você que vai pagar. E muitas vezes a sua família vai pagar junto. Por quê? Você acaba sendo uma pessoa que vai precisar de ajuda, de suporte. Aí o dinheiro que você trabalhou para juntar, você vai acabar usando para isso, entendeu? Então, entendam, é muito importante você entender isso, que a prevenção é o melhor caminho. Se você já tem o problema, dá para modular, dá para evitar que ele progrida. Às vezes a gente consegue tratar de fato, tá? A artrose, os desgastes, a gente não consegue reverter, mas você consegue melhorar as estruturas para que o sofrimento reduza e para que aquilo não se agrave ainda mais. Entende? Então, olha quanta coisa dá para fazer, mas você precisa querer tomar uma decisão de fato. Então, não espere piorar. A prevenção ela é mais eficiente. Aí a gente fala de suplementos. Não vou entrar aqui muito a fundo,
mas existem alguns estudos com relação a colágeno, a cúrcuma, ômega 3, glucosamina, condroitina, mas não são mágicos. Eu não tratei nenhum dos meus pacientes usando essas coisas. Eu estou citando aqui porque faz parte de algumas coisas que as pessoas escutam, mas eu vou trazer aqui uma resposta clara e direta. Se você comer comida saudável, se você beber água na quantidade adequada, se você dormir e se movimentar, o universo, o mundo, o seu corpo, o que ele precisa, a natureza já oferece. É a sua mente, a sua disciplina, as suas decisões que precisam mudar. Você ficar dependendo de caixinha, de ficar tomando coisa o tempo todo, tem algo errado. Tá? Quando a gente envelhece, a gente tem uma alteração digestiva, a absorção de nutrientes muda, mas, de novo, por que isso está acontecendo? A gente pode regular, o corpo é muito sábio, mas muitas vezes a gente destruiu ele ao longo de muitos anos e ele perde algumas inteligências que ele tem, ele perde algumas capacidades que ele tem. Uma coisa é reduzir as capacidades, outra é perder. Então, por isso que a gente precisa observar de forma completa. Tá? Então, para cada idade, nós vamos ter uma linha de tratamento. Para cada idade, nós vamos ter uma recomendação, percebe? Então, busque um profissional que vá avaliar você de acordo com a sua clínica, não com um protocolo pronto, tá? E foi o que eu falei, nenhum paciente meu eu suplementei para tirar dor. Nenhum, é zero. Para tirar dor, nenhum. As pessoas que vieram com dor, nós tratamos com a osteopatia, com a fisioterapia, com movimento, com orientação para o dia a dia. Não teve remédio, não teve suplemento, não teve nada disso. Tá? Teve dietas terapêuticas, teve melhora hídrica, teve isso aí. Tá? Então, não existe suplemento mágico, existe decisão de um estilo de vida que seja bom, positivo e saudável. Tá? Então, talvez você tenha acreditado por anos, né, que a dor faz parte do envelhecimento, que envelhecer e adoecer são coisas que fazem parte, né, que estão atreladas e não estão. Envelhecer é fisiológico, adoecer não. Adoecer, a gente adoece desde criança. Então, perceba, adoecer não é fisiológico, é uma situação de disfunção que pode acontecer em qualquer fase da vida. E envelhecer não precisa ser algo sofrido. Então, o corpo precisa de movimento, precisa de estímulo, precisa de cuidado. Então, a pergunta principal não é, eu tenho artrose? Não tem mais jeito? Eu preciso fazer um exame de imagem? Eu preciso... Essa não é a questão, essa não é a dúvida primária. A questão é, o que eu estou fazendo hoje para proteger as minhas articulações ao longo da vida? E se eu já tenho um problema, o que eu estou fazendo para evitar a progressão disso? Essa é a pergunta. É a nossa responsabilidade, certo? Agora me conta, você já foi desse time aí que acreditou que era normal envelhecer e ter dor, que é normal envelhecer e ficar doente, o time que é normal idoso usar fralda? Vou trazer esse tema aqui. Tá? Gente, não. Envelhecer não é para ser uma coisa indigna. É para você envelhecer com dignidade. Mas isso é uma construção. Existem as fatalidades, existem os casos, né, que a gente considera fora, mas eu te digo, não precisa ser a maioria. Tá? A gente vê que o estilo de vida interfere muito na qualidade e condição do envelhecimento. Então, cuide do seu. E lembre-se, segunda-feira estaremos aqui com um novo tema. Se você gosta desse tipo de assunto, curte, compartilha, que isso ajuda a divulgar o canal e o YouTube entender que esse conteúdo é relevante. E você também pode me seguir no Doutora Cíntia Anatoli ou no Eu Me Aceito Sim. Lá também tem conteúdos que eu posto constantemente sobre saúde e eu espero que isso te ajude de alguma forma. A gente se vê na próxima semana. Até lá. Tchau, tchau.